2 Crônicas, capítulo 29. Ezequias tinha 25 anos de idade quando ele se tornou rei de Judá. Ele governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Ábia e era filha de Zacarias. E seguindo o exemplo do seu antepassado, o rei Davi, Ezequias fez tudo aquilo que agrada a Deus, o Senhor. No primeiro mês do seu reinado, Ezequias abriu os portões do pátio do templo e mandou consertá-los. Depois mandou chamar os sacerdotes e os levitas para uma reunião no pátio leste do templo. E disse: Levitas, escutem o que eu vou te dizer. Purifiquem-se a vocês mesmos e também ao templo do Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e tirem do templo tudo que é impuro. Os nossos antepassados foram infiéis a Deus, o Senhor, e fizeram tudo aquilo que ele acha mal. Viraram as costas para o templo onde Deus, o Senhor, mora, e deixaram de adorá-lo. Fecharam os portões do templo, apagaram as lamparinas, deixaram de queimar incenso e deixaram de oferecer ao Senhor, o Deus de Israel, sacrifícios que costumavam ser completamente queimados no altar que ficava em frente ao templo. Por isso, o Senhor Deus Todo-Poderoso ficou muito irado com o povo de Judá e de Jerusalém. E o que ele fez deixou todos chocados e ruborizados. E então todos começaram a zombar de nós, assim como todos vocês bem sabem. Os nossos pais foram mortos nas guerras, e os nossos filhos, filhas e mulheres foram todos levados embora como prisioneiros. Então agora resolvi fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que ele pare de ficar irado conosco. Portanto, meus filhos, não sejam relaxados, pois o Senhor Deus os escolheu para que vocês o sirvam no templo, para que façam os cultos de adoração e para que queimem incenso em honra dele. E estavam ali os seguintes levitas do grupo de Coate: Maate, filho de Amazai; Joel, filho de Azarias. Do grupo de Merari estavam Quis, o filho de Abde, e Azarias, o filho de Jealilel. E do grupo de Gerson estavam Joá, o filho de Zima, e Éden, que era filho de Joá. Do grupo de Elisafan estavam Sim e Jeuel. Do grupo de Asaf estavam Zacarias e Matanias. Do grupo de Eman estavam Jeuel e Simei. Do grupo de Jedutum estavam Semarias e Uziel. Então esses homens mandaram chamar os outros levitas, e então todos eles se purificaram. E depois, de acordo com o que o rei ordenou, obedecendo à ordem de Deus, eles foram purificar o templo. Então os sacerdotes também entraram no templo para purificá-lo. Levaram de dentro do templo tudo que era impuro, colocando-os no pátio. Aí então os levitas levaram tudo isso para fora da cidade, até o vale de Cedron. Começaram a purificação no primeiro dia do primeiro mês, e no dia 8 já haviam chegado até a sala de entrada do templo. Trabalharam mais 8 dias, e no dia 16 eles terminaram a purificação do templo. Então foram ao palácio para falar com o rei Ezequias, e lhe disseram: Purificamos o templo todo e o altar onde os sacrifícios são queimados,
com todos os seus objetos e a mesa para os pães, oferecidos a Deus, com os seus objetos. Também fomos buscar os objetos do rei Acás, por ser infiel a Deus. Havia jogado fora durante o seu reinado. Nós os purificamos e os colocamos em frente ao altar de Deus, o Senhor. No dia seguinte, Ezequias se levantou bem cedo, mandou chamar as altas autoridades de Jerusalém, e foram todos juntos ao templo. Ezequias ordenou que trouxessem 7 touros novos, 7 carneiros, 7 ovelhas e 7 bodes, a fim de oferecê-los como sacrifício, para tirar os pecados da família do rei e do povo de Judá, e também para purificar o templo. Então ele ordenou que os sacerdotes, os descendentes de Arão, oferecessem esses animais no altar. Primeiro os sacerdotes mataram os touros novos, pegaram um pouco do sangue e borrifaram no altar. E depois fizeram o mesmo com os carneiros e as ovelhas. Em seguida pegaram os bodes, que era para o sacrifício de tirar os pecados, e os levaram ao rei e às outras pessoas, para que eles colocassem as suas mãos nas cabeças dos animais. Então os sacerdotes mataram os bodes e despejaram o sangue no pé do altar, como sacrifício para tirar os pecados de todos. Pois o rei havia ordenado que o sacrifício que era completamente queimado e os sacrifícios para tirar os pecados fossem oferecidos em favor de todo o povo de Israel. Ezequias obedeceu à ordem do rei Davi e à ordem que o Senhor Deus havia dado por meio de Gade, o profeta do rei, e do profeta Natã. Ele colocou no templo os levitas com os seus pratos musicais, harpas e liras. Os levitas estavam ali de pé com esses instrumentos musicais que Davi havia mandado usar, e os sacerdotes tinham trombetas. Ezequias ordenou que oferecessem no altar o sacrifício, que ia ser completamente queimado. E assim, logo que o sacrifício começou, todos começaram a cantar hinos de louvor a Deus, o Senhor, acompanhados pelas trombetas e por outros instrumentos. Todos adoraram a Deus, o Senhor. Os hinos e os toques das trombetas continuaram até que o sacrifício terminou. Em seguida, o rei e todas as outras pessoas se ajoelharam e adoraram a Deus, o Senhor. O rei e as altas autoridades disseram aos levitas que cantassem ao Senhor os cânticos compostos por Davi e pelo profeta Asaf. Então eles cantaram cheios de alegria e depois se ajoelharam e louvaram a Deus, o Senhor. Então Ezequias disse ao povo: vocês se dedicaram ao serviço de Deus, o Senhor, portanto venham ao templo e ofereçam sacrifícios de oferta para gratidão a Deus. Então o povo fez o que o rei mandou, e alguns, por vontade própria, apresentaram sacrifícios para serem completamente queimados. Para esses sacrifícios ofereceram a Deus, o Senhor, 70 touros novos, 100 carneiros e 200 ovelhas. E para as ofertas de gratidão foram oferecidos 600 touros e 3.000 carneiros. Não havia sacerdotes em número suficiente para tirarem a pele dos animais que estavam sendo sacrificados. Por isso os levitas os ajudaram até terminar os sacrifícios, e a esta altura outros sacerdotes já haviam se purificado. Mas os levitas estavam mais dispostos a se purificar do que os próprios sacerdotes. Além dos muitos animais que foram completamente queimados,
Houve também a oferta da gordura dos animais oferecidos como sacrifício de paz. E houve também as ofertas de vinho que acompanhavam os sacrifícios, que eram completamente queimados. E assim começou de novo o culto no templo. Ezequias e todo o povo ficaram muito alegres com o que Deus havia feito por eles, pois tudo isso aconteceu muito depressa.